Bom, primeiro, eu acho que a gente não pode, isso é muito importante, a gente precisa olhar a situação dos povos indígenas a partir, obviamente, situado do contexto histórico de que é uma história que começa a partir de uma invasão de mais de 5 séculos. Então, é importante a gente frisar isso, porque a primeira coisa que precisa ser pensada, que é o que eu trabalho muito, que é o que eu tenho defendido na minha tese de doutorado, é a desterritorialização para se apropriar dos nossos territórios, né? Então, eles desterritorializam as nossas identidades, eles fazem o que eles querem para dizer não são indígenas, para nos desterritorializar a identidade, para a partir da desterritorialização da identidade, expropriar os nossos territórios ancestrais. Então, por que para mim é muito importante marcar isso a princípio? Porque tem um filósofo, inclusive peruano, né, Mariátegui, que ele fala uma coisa que eu acho fundamental, que é, já chega da gente olhar a questão indígena por um prisma humanitário. Já chega a gente olhar as questões indígenas por um prisma místico humanitário. A gente precisa falar sobre questões muito sérias que tangem todo o processo colonial desde as invasões. E a principal, né, desde de 1500 até hoje que a gente está discutindo o marco temporal, é justamente a territorialidade, é justamente o território. Então, a questão dos povos indígenas hoje na América Latina, e aí ela vem a partir de compreendida como, imagino, a partir de toda essa consequência histórica de expropriação territorial, nós estamos sempre vulnerabilizados a partir das políticas fundiárias de cada país. Então, quando a gente vai pensar em território, a gente precisa pensar, quando a gente vai pensar em povos indígenas, a gente precisa pensar territorialidade. Não há floresta, não há espírito, não há cosmopercepção, não há sempre território preservado, sem entendimento de território preservado. Então, a situação dos povos indígenas, de uma forma geral, por mais que hoje a gente continua, né, porque é um movimento que não começou ontem, né, é um movimento que já tem lá mais de 40 anos, né, principalmente aqui no Brasil, e que é um movimento que reivindica o direito à terra, o direito à autodeterminação, que é basicamente uma pauta comum a quase todos os povos indígenas de Abya-Yala, né, desse território ancestral que nós chamamos de Abya-Yala, e que a gente não nomeia como América justamente para não, né, fazer essa homenagem ao invasor, mas pensar que essa lógica da invasão e que ela começa necessariamente pela terra. E tantas representações que vão nos tratar como selvagens, ou gentios, ou, enfim, canibais, ou o que quer que seja, são todas representações que empreendem o direito ao colonizador de empreender uma guerra santa, né, como eles chamavam, guerras justas, ou guerras, enfim. E nesse momento que a gente está vivendo hoje, não é diferente do ano 1 da colonização, porque o tema continua sendo o mesmo, que é terra. O tema continua sendo o mesmo, é território, é disputa por território, é expropriação, é chegar alguém aqui e implementar uma lógica, né, chegar no nosso continente e implementar uma lógica que sequer participava das cosmopercepções primeiras. A ideia de propriedade, né, a ideia de propriedade privada, na minha língua ancestral, não existe, não há como você... não existem pronomes possessivos relacionados à natureza. Você não pode ter alguma coisa da natureza. Então, isso significa que a noção de propriedade é chegar o europeu no nosso território e dizer, olha, isso aqui agora é nosso. Então, implementar uma noção de propriedade que nunca existiu, implementar no sentido de impor a partir de muitas guerras, obviamente houve resistência, mas o que vence nesse final é justamente a expropriação indígena. E o que a gente tenta fazer desde então é se reterritorializar, né? É voltar para o espaço, para os territórios ancestrais. Então, acho que o maior problema hoje que a gente tem vivido é, sem dúvida, a questão da desterritorialização, que a gente não pode tratar, chega de tratar como problema humanitário apenas, né? Porque o problema humanitário ele chega, obviamente, mas isso é uma consequência do problema principal, que é a política, né? A política fundiária, pensar como é que esses territórios são repartidos, né? Repartidos como coisas, né? Cortar a terra ao meio como alguma coisa, isso é mesmo absolutamente absurdo.